Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos fazer nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, para nós é um momento de muita alegria estarmos juntos em Teu nome, estudando as lições do Novo Testamento, estudando as lições que nos calam fundo em nossa alma, que nos dão um norte e um consolo para as lutas do dia a dia, para as dificuldades que encontramos, para as lutas íntimas que vivemos diariamente. Amor querido, que o Senhor possa estar presente, emitindo a Tua vibração de amor para cada lar, para cada um de nós. E que essa vibração possa se estender pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. E por tantos e tantos outros países, Senhor. Temos carência da luz do Evangelho no nosso planeta. Que os bons espíritos que aqui estão em Teu nome possam nos inspirar e que nos ajude na compreensão do texto, para que de forma lógica e racional possamos entender a necessidade de mudarmos as nossas atitudes seguindo Teus passos. Nós te rogamos a Tua bênção, Senhor, e a permissão para iniciarmos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Existe um conceito chamado anacronismo. Nossa, tia, que palavra difícil. Anacronismo. O que é isso dentro da filosofia? É julgar um momento histórico com as regras de outros momentos. Quando nós vamos pegar um texto, como nós vamos pegar hoje, o professor Denis Arrivai, Allan Kardec, ele pegou o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus está dentro de que contexto? Praticamente 2000 anos atrás. Além de nós falarmos de um texto que está há 2000 anos atrás, esse texto não foi escrito em português. E as palavras envelhecem. E as palavras que utilizavam lá tinham um significado. E na tradução, muitas vezes, são outras palavras com outros significados. Então, quando a gente fala hoje demônio, dentro do período que nós estamos, não é o mesmo conceito da palavra que foi escrita do Evangelho. Então, se a gente pega, vamos pegar o apóstolo Paulo, que foi aquele que mais divulgou o cristianismo. As anotações de Levi, que era o que ele tinha, eram anotações de Levi. Lembrando que Levi é Mateus, que era o cobrador de impostos e que era um dos discípulos de Jesus, fazia parte dos 12. E ele anotou várias falas de Jesus, então eram anotações. Então Paulo saiu divulgando. Então vamos parar para pensar. Como que Mateus anotou? Em que idioma?
Dentro das sinagogas se falava hebraico. Os doutores da lei sabiam muito bem falar em hebraico. Ali no povoado, ali na Palestina, que o povo falava era o aramaico. Os romanos falavam latim. E lembra que os romanos administravam toda a Palestina. Então, quando Pilatos estava lá reunido com os senadores, com os representantes de Roma, tu acha que eles falavam aramaico? Não, eles falavam latim. O idioma comercial era o grego. Então, olha o tanto de idioma ali na Palestina. Então, por isso que dizer, o mundo falava grego. O Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, em que os nossos irmãos judeus chamam de Torá, o livro Torá, o Antigo Testamento, esse está todo em hebraico. Mas o Novo Testamento, as cartas de Paulo, o Apocalipse, tudo isso daí passou por traduções. Quando Paulo saiu a divulgar, tinha as anotações do Evangelho de Levi. Mateus anotou como? Em hebraico? Óbvio que não. Em grego? Também não. Anotou como? Em aramaico. Mas quando o apóstolo... Isso aqui eu estou usando a lógica, tá? Eu estou aqui usando a razão. Quando Paulo ia pregar, e ele foi pregar em vários lugares que saiu dali daquele território, Paulo falava grego também. Lembra que ele é de Tarso. Então, obviamente, ele pode ter replicado esses textos em grego. O que a gente começa a entender é que a tradução grega tomou uma força muito maior do que a que estava em aramaico. Então, quando a gente fala em grego, latim e hebraico, a gente vai pegar vários significados diferentes e que hoje a gente enxerga de uma outra forma, a gente interpreta de outra forma. Então, eu tenho que pegar o texto, mas saber o contexto. Eu tenho que pegar o texto que eu estou lendo e sabendo que tradução é essa. Por que eu estou fazendo isso antes de nós entrarmos? Porque nós vamos nos deparar com a palavra inferno no texto. Aí eu digo, vamos pesquisar para a gente entender bem essa palavra. Então, quando a gente fala inferno, aí tu já pensa no cramunhão, tu já pensa no fogo, tu já pensa no caldeirão, tu já pensa em eternidade ali. Porque nós estamos há séculos vendo isso. Então, vamos ver agora de uma outra forma. Vamos estudar racionalmente isso. Vamos entender. Então, se nós pegarmos a palavra inferno, tem uma origem latim, ou seja, Roma, lembra? Inferno, que significa a palavra as profundezas ou o mundo inferior. Então, a palavra inferno, ela é latim, ela não é grega e não é hebraica. A palavra deriva do termo latino pré-cristão infernus, que significa lugar baixo, tá? Mas o que nós vamos encontrar dentro da cultura hebraica é a palavra Sheol, que quer dizer, sabe o quê? O mundo dos mortos, em hebraico. Então, não existia a palavra inferno lá na cultura hebraica daquela época. A gente foi ver a palavra inferno, e muito bem, né, na Idade Média. A gente encontrou isso lá com Dante Alighieri, a Divina Comédia. Lembra do poema? Em que retrata? Então, Sheol, essa sim é a palavra em hebraico. E Hades, H-A-D-E-S, em grego. Ambos, tanto o Hades quanto Sheol, vai falar do mundo dos mortos. Não tem absolutamente nada a ver com o inferno de Dante Alighieri. É o mundo dos mortos.
E a gente vai encontrar também algumas traduções do Novo Testamento, a palavra Geena, Geena, 12 vezes, e é traduzido como um inferno. Por exemplo, aqui na tradução que o professor Denizal utilizou na época, que era a tradução de Lemaitre Sassy, que era uma tradução francesa, ele traduziu para a palavra inferno. Mas se a gente pega traduções de Bíblias que fazem a parte de estudo, sem puxar sardinha para nenhum lado, a gente vai pegar a palavra Geena. O que significa Geena? Dentro da cultura hebraica, né? Era um vale em torno da cidade, né? Antiga de Jerusalém, que se tornava um depósito de lixo, onde ali elas eram incineradas, né? Tocavam fogo. Então, esse era o espaço. Então, eu vou ler o texto, mas a gente já sabe, a gente já conseguiu ter subsídio para a gente entender isso, tá bom? Por exemplo, a palavra Satanás é uma palavra hebraica que quer dizer o acusador ou adversário. Tem nada a ver com chifre, rabo. Isso é Idade Média, gente. Lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a palavra Satanás, Jesus tem um Satanás entre nós, né? Tem um acusador, tem um adversário. A palavra demônio, daimon, que a origem dela é grega, mas dentro do latim, que eles colocam daemon, que significa espírito, dentro do latim. E no grego, a palavra daimon, que a origem dela é grega, significa divindade, poder divino, Deus de menor importância, que seria um anjo da guarda, espírito guia, deidade tutelar. Por isso é que Sócrates dizia meu daimon, ou seja, meu espírito protetor, meu guia espiritual. E quando a gente fala em Sócrates, a gente está falando em 500 anos antes de Cristo. Então a gente percebe dentro da cultura grega e os próprios egípcios antigos, 5, 6 mil anos antes de Cristo, tinham a certeza da vida espiritual, a ação espiritual. Então a gente teve o período da Idade Média que tudo isso se perdeu. Foi tudo truncado. Bastante material, né, gente? Mas isso tudo é para a gente entender que quando a gente está lendo um texto, a gente está lendo uma tradução. Tá? Então, tenhamos muito cuidado. Por isso que Kardec, ele pegou a parte moral. Tanto é que nesse texto ele não vai nem comentar a palavra inferno. Ele vai aqui firmar muito na parte moral, que é a palavra escândalo, né? Que isso realmente é bem interessante para a nossa vida. Vamos lá, então, vamos para o texto? Aqui o Kardec colocou numa sequência, mas se a gente ler lá embaixo, é Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 9. E ele também pega, olha só, ele volta, o capítulo 5, lá atrás, versículo 29 e 30. Ele pegou 2 versículos do capítulo 5 e do capítulo 18 ele pegou do 6 a 9. Então aqui são tópicos, tá bom? Que ele colocou. Bora lá? Item 11. Escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim. Então, quando Jesus fala a um destes pequenos que creem em mim, não pensa só em criança física, cronologicamente falando. Pensa em crianças espirituais. Pensa em crianças que não têm uma maturidade espiritual, que se torna muitas vezes pessoas facilmente conduzidas, facilmente manipuladas. E que muitas vezes as pessoas usam o nome de Deus para manipular e para se beneficiar materialmente. Então, olha aqui, quando Jesus diz, se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço. Então, aqui ele diz assim,
uma dessas mós. Aí você, oi, o que é isso? Uma pedra fixada, aonde tinha uma madeirinha engatada no animal, e o animal ia rodando aquela pedra para que se pudesse, como se fosse moer. Uma pedra pesada. Então, o ponto aqui é a pedra. Fora melhor que ele atasse ao pescoço uma dessas mós, uma dessas pedras pesadas, que um asno faz girar a pedra, e que eu lançassem no fundo do mar. Quando diz, se alguém escandalizar, escândalo, fazer um mal a um desses pequeninos, era preferível que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Mostrando, gente, de uma forma muito forte aqui, e numa linguagem que aquele povo conseguiu entender, mas é como se ele dissesse assim, você não tem como sair, vai ser um sofrimento muito grande. Então, quando nós cometemos um escândalo, a gente não tem noção o sofrimento que nós estamos arrumando para nós mesmos. Então a gente vê escândalo em todas as áreas, em todas as profissões, em todos a condição sexual, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adulto. Existe um Deus, existe uma lei, nós somos mortais, o corpo físico morre, a gente tem data de validade. Por mais poderoso que você possa ser, você vai morrer e teremos que prestar contas. Então as palavras de Jesus são palavras duras, mas é mostrando. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. É complexo isso. Então, quando é necessário que o escândalo venha, porque nós estamos ainda na condição de espiar. Eu não queria pegar, porque Jesus não tinha que espiar nada. Mas a atitude de Judas foi um escândalo. Aí a gente pensa, Jesus teria que passar pelo que passou. Então Judas veio programado para fazer o mal? Ninguém nasce programado para fazer o mal. Então, nós temos forma de espiar o nosso passado, de reparar e espiar o nosso passado, sem a necessidade de ninguém sujar as mãos. Então, mas como nós temos criaturas encarnadas, perversas, egoístas, orgulhosas, por exemplo, vamos dizer que você numa encarnação tenha sido uma pessoa rica e muito prepotente. Foi aquela pessoa prepotente que humilhou, que agrediu, que cuspiu. E de repente é programada uma nova reencarnação em que você reencarnará numa situação financeira bem difícil e terá que lavar banheiros públicos. Então, a situação já é muito dolorosa para uma pessoa extremamente orgulhosa, porque ela não vai lembrar do passado, mas ela carrega os seus comportamentos íntimos. A personalidade do passado, ela não esquece, traz. Por isso que às vezes a gente vê pessoas simples que eu falo assim, pessoas com poucas condições financeiras, mas você olha, a pessoa tem uma prepotência que tu diz, mas meu Deus do céu, é o passado. Então, a gente traz isso. Então, para essa pessoa, só o fato de ter que lavar banheiros públicos, isso já dói demais. Agora, além dela lavar banheiro público, ela ainda encontra pessoas
desagradáveis, perversas, que ainda fazem com que ainda a humilham com palavras agressivas ou mesmo entrando e saindo, nem olhando para a pessoa, como se a pessoa fosse invisível. Ou aquelas que pegam, ou aqueles que pegam o papel e que jogam no chão e a pessoa olha assim e diz: a senhora tem mais a que juntar, a senhora está aqui para isso. Então, além da situação da profissão, ainda tem o agravo dessas pessoas. Entende, gente? Então, o escândalo é necessário, ou seja, ela precisa passar por essa expiação. Mas aquelas pessoas que se aproximam e que ainda fazem com que fique pior, aí ai daqueles que fizeram escândalo. É aquilo que a gente diz, é preferível ser a vítima do que o algoz. Então, o escândalo é necessário para eu reparar o mal que eu fiz. Mas ai daquele que faz um escândalo. Ai daquele que faz o mal a alguém. Então, isso nunca vai acabar? Volto a repetir. Ninguém nasce para fazer o mal. Eu posso resgatar os meus débitos pela doença. Eu posso resgatar os meus débitos pela profissão. A nossa profissão, a profissão que nós escolhemos, quase sempre são processos expiatórios. E a gente faz esse movimento, a gente sai para trabalhar por conta do dinheiro que a gente precisa. Mas quando a gente sai só pelo dinheiro, a gente já recebeu a nossa recompensa. Mas quando a gente sai, além pela necessidade material, mas também pela vontade de servir, aí a gente ganha um pouco mais. Senão a gente só ganha dinheiro. Então ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque olha o nosso mundo como tá. Um tanto de escândalo para tudo quanto é lado. Com tantos desvios, roubo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venha o escândalo, porque a gente precisa espiar. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ai daquele que faz o escândalo. Tende muito cuidado em não desprezar. Aí volta novamente, um destes pequenos. Lembra que são tópicos separados, tá? Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E aí é tão complexo isso daqui, mas a gente para e novamente ele fala nesses seres menores. Ai de quem faz mal a esses seres menores. E a gente pode pensar aqui em evolução espiritual, a gente pode pensar aqui em condição social. Né? Quantas coisas a gente pode pensar e novamente diz, não faça mal. Ai daqueles que venham a fazer mal. Tem anjos, como ele diz, que olham e que veem a face de Deus. Ou seja, nós estamos sempre mergulhados numa nuvem de testemunhas. Eu me recordo, há um tempo atrás, que eu terminei um diálogo fraterno e eu abri a porta para a pessoa sair e eu ouvi nitidamente o amigo espiritual, um amigo familiar dessa pessoa que eu atendi. Conte comigo para o que você precisar. Pela alegria de eu ter atendido aquela pessoa. E o Filho do Homem, que é ele falando dele, Jesus, o encarnado, o Filho do Homem é o encarnado, eu, o homem, veio salvar o que estava perdido. E hoje a gente está aqui ouvindo Jesus falar, são as lições dele, são palavras dele, para nos salvar. Salvar do quê? Salvar dos nossos vícios, das nossas paixões, nos salvar do mal que está dentro de nós.
Então é por isso que quando Pedro chegou com Jesus, obra de Humberto de Campos, e disse assim: Senhor, fulano fez isso. Calma, Pedro. Ele viverá. Então hoje a gente pensa em tanta coisa horrível que acontece no nosso planeta, no nosso país, e é como se eu ainda ouvisse Jesus: calma, Conceição, eles viverão. Então nesse processo de viver é o processo da reencarnação dolorosa em expiações. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, se as minhas mãos matam, se as minhas mãos estrangulam, se as minhas mãos assinam papéis de corrupção, é preferível que eu renasça sem elas. Se a minha inteligência, eu tendo uma máquina cerebral perfeita, que proporciona a minha inteligência se manifestar, se eu a utilizo para fazer o mal, é preferível uma nova reencarnação com uma máquina cerebral que não venha me permitir manifestar a minha inteligência. Porque se eu tenho esses talentos, daí a parábola dos talentos, e utilizo para fazer o mal, quando eu faço mal a alguém, o mal maior eu estou fazendo a mim mesmo. Quando eu faço mal, eu deformo o meu corpo perispiritual. E eu estou programando uma nova reencarnação bem dolorosa. Então, quando você vê crianças nascendo, são espíritos milenares, todos tortinhos, deformados, que não conseguem exteriorizar uma palavra, que estão em regime de prisão naquele corpo, isso é uma expiação dolorosa. Então olha o que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, não existe. Então Deus não cria corpos deformados, porque Deus é perfeito. Somos nós, com o uso indevido do livre-arbítrio, que destruímos a nossa forma perispiritual e estamos organizando uma nova reencarnações em situações deploráveis. Mas quando você tem uma profissão que você atende uma grande multidão, pensa os servidores públicos, tá, gente? Em que você tem que atender uma multidão, isso não é à toa, não. Logo, tu estás em um risco maior. Ou num ambiente propício para angariar amigos. Depende de como nós vamos trabalhar. Aproveitando, foi para isso que a gente nasceu. Aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse trabalho remunerado, atendendo a multidão, angariar amigos. Resgatar teu débito, fazer o que deve ser feito. Que é o bem, que é o melhor. Que é a lição de Jesus. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. E quando ele fala em profissão, ele diz, cuidai-vos uns dos outros e eu vou te pagar para isso. Aproveita e vai angariar amigos.
Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, se faz o mal, cortai-os e lançai-os longe de vós. Longe de vós. Se é motivo de escândalo, tira. Gente, às vezes, até a nossa sexualidade é um motivo de escândalo. Quantas vezes a gente... Por isso que o corpo humano, o corpo físico, quando ele vem muito belo, é uma das provas mais difíceis. E você pode utilizar isso como uma arma. Você pode destruir um ser humano. Você pode destruir uma família. Ou várias famílias. Isso está lá no Vida e Sexo, de Emmanuel. E esse estudo está no nosso canal. Então é necessário tirar, lembra? Todo o talento que foi dado, né? É necessário tirar. Porque senão a pessoa vai repetir o erro e vai prejudicar milhões de pessoas de novo. Então o papai tira. Reencarna numa situação que não tem. Fora que, quando eu uso a inteligência para o mal, eu deformo o meu corpo perispiritual. Lembra sempre disso. Que é o modelo organizador biológico. E quando eu faço o mal, eu deformo esse corpo perispiritual, que vai refletir no próximo corpo. Da mesma forma, quando eu estou me esforçando para me tornar um humano melhor, esse corpo perispiritual, ele também vai evoluindo, vai iluminando-se cada vez mais. Cortai e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Né? Por que ele fala esse fogo eterno? A consciência pesada. Isso te enlouquece e dói muito mais do que uma queimadura. A consciência. E quando ele fala em eterno, é porque nós estamos há milênios repetindo os erros. E estamos nesse sofrimento que é eterno. Quando deixa de ser eterno? Quando a gente muda. Então, quando a gente estuda, sabe, gente, a gente estuda. A vida é efêmera, a vida é muito rápida, uma vida terrena. O tempo de existência aqui é muito curto. E a gente se apaixona por isso. A gente perde a nossa espiritualidade por causa de coisas banais. Por causa de coisas materiais que nós não vamos levar. E a gente repete. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E aí a gente já ouviu aqui fogo, inferno, a gente já deu subsídio sobre o inferno. Que na tradução tá Geena, ou seja, lá no lixo, né, que estava fora da cidade, para ser queimado. Texto denso, né, gente? Mas nós vamos parar aqui e aí na próxima semana, se Deus nos permitir, vamos entrar no texto comentado pelo professor Denizar. Acredito que foi ele que comentou, né? Sempre amparado pela espiritualidade. E aí ele vai retratar, ele vai falar muito sobre o escândalo. Pergunto, foi bom? Faz sentido, gente? Então a gente estuda para isso. A gente estuda para a gente ir raciocinando.
para a gente ir usando a nossa lógica, né? E começar a entender, por que muitas vezes nós queremos cargos, né? A gente quer comandar, a gente quer muita gente. Gente, a gente não sabe a encrenca que a gente está arrumando. Porque quanto mais pessoas sobre a minha responsabilidade, maior responsabilidade eu terei e terei que prestar contas sobre cada um. Sobre cada um. Mas, se eu souber angariar amigos, quanta bênção, né, gente? Então, reencarnação não é brincadeira. Mas é isso. Então, quando você olha para alguém numa reencarnação dessa dolorosa, é um processo expiatório. É um processo expiatório. Mas nós não precisamos fazer disso mais sofrimento. Então, se nós estamos aqui, como disse o nosso Senhor Jesus, cuidai-vos uns dos outros. Se eu puder amenizar, né, na condição de um sirineu, carregando ali um pouco a cruz do outro, aliviando, que a gente faz. Então tá, gente. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês sempre. Vamos fazer nossa prece? Senhor da vida, mestre amigo, lendo teu texto tão atual, olhando para o nosso Brasil tão sofrido, nós repensamos no que temos feito de nossas vidas. Quanta paciência, Senhor, tens com cada um de nós. Quanta tolerância divina nos aguardando. Mas para nós, Senhor, que aqui estamos ouvindo esse Evangelho, nos dê força, Senhor, para superar o mal que ainda está em nós. Ajuda-nos a entender que o verdadeiro cristão é o que se esforça para se tornar um humano melhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o cuidai-vos uns dos outros. Obrigada, amor querido. Que a tua paz possa nos envolver. E te rogamos, Senhor, pelos líderes desse país, que a tua mão, que a tua luz possa despertar enquanto há tempo. Obrigada, amor querido. Que a tua paz nos envolva. Graças a te damos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.